Olá, pessoal! Hoje, então, nós vamos estudar sobre pré-história. Vamos ver de maneira geral neste vídeo as características que marcam este período, como está organizado historicamente, está dividido o período da pré-história. Então, vamos fazer essa análise e, posteriormente, esse período da pré-história será fracionado em 3 vídeos, um sobre cada período que compõe a pré-história. Então, eu espero que vocês gostem deste vídeo, que ajude na compreensão deste conteúdo, que se torne mais fácil e prazeroso o estudo sobre pré-história. A pré-história é, então, o período que marca o processo de evolução do ser humano. Então, essa evolução, ela vai acontecer em 3 grandes períodos, em que o ser humano vai abandonando a forma de vida de antes para se aperfeiçoar e viver muito mais semelhante ao ser humano do que aos homens pré-históricos. Como é que os historiadores fizeram para dividir a história da pré-história? Eles organizaram essa divisão levando em consideração os tipos de materiais que os seres humanos pré-históricos utilizavam para a fabricação de ferramentas e utensílios. Como assim, professora? Não consegui entender. Então, vamos ver a sequência que a prof montou aqui. Então, o primeiro período da pré-história é chamado de período paleolítico. Por que paleolítico? Porque nesta época, o ser humano usava como fonte para fazer as suas ferramentas a pedra lascada. Paleo significa pedra, lítico significa pedra e paleo significa velho. Porém, nesse sentido que a história deu, significa idade da pedra lascada. Então, nesse primeiro período, o ser humano simplesmente batia uma pedra na outra, do jeito que ela quebrava, ele utilizava essa pedra como uma ferramenta, seja qual fosse. Depois, o ser humano passou por um processo de maior significação e evolução, e nós vamos ter o período neolítico. Neolítico significa pedra nova. A pedra agora vai ser polida. Ela deixa de ser a pedra lascada, aquela pedra quebrada, e o ser humano passa a fabricar os seus instrumentos. A pedra, ele vai trabalhar, ele vai polir esta pedra para que ela seja uma arma mais eficaz. Por exemplo, ele vai trabalhar a pedra de forma a deixá-la pontiaguda para usar numa lança. Então, o ser humano vai aprimorando as suas técnicas, da pedra lascada para a pedra polida. E não bastasse esse processo de evolução ter continuado, o ser humano vai então agora utilizar os metais. O terceiro período da pré-história é caracterizado pela utilização dos metais. Os metais trouxeram melhor qualidade de vida aos seres humanos porque os metais nas armas, enfim, eles eram mais eficazes, eles eram mais duráveis. Então, o ser humano passa a fabricar seus instrumentos de metais, o cobre, o bronze e o ferro, porque eles eram mais fortes, eles eram mais resistentes àquilo que eles precisavam. Então, esse período da pré-história, ele é marcado pela evolução do ser humano e de tudo que o ser humano vai produzir. Então, se nós pegarmos, por exemplo, no período paleolítico, o ser humano fazia instrumentos muito fraquinhos, instrumentos rudimentares. No período neolítico, isso vai melhorar. O ser humano vai passar a fazer instrumentos mais fortes, com a pedra mais trabalhada, mais desenvolvidos. E na Idade dos Metais, aí sim o ser humano vai utilizar os metais para fazer armas muito eficazes e inclusive fazer guerra, um povo contra o outro. O mais forte, o que tinha armas mais fortes, mais eficazes, vencia a guerra e conseguia dominar outro povo. Então é importante a gente lembrar sempre que a pré-história é um processo de evolução.
do Paleolítico para o Neolítico, do Neolítico para a Idade dos Metais. E aí, no final da Idade dos Metais, nós vamos ter a invenção da escrita, e essa invenção da escrita vai marcar, então, o fim da pré-história e o início da história. A invenção da escrita é o que diz que a pré-história é um período e o outro, que vai começar a partir de então, vai ser a história. Essa divisão que acontece de acordo com as informações que os historiadores vão conseguir coletar sobre a pré-história. E é bem difícil, quando nós falamos em estudo da pré-história, é uma das áreas mais difíceis da história, porque não tem nada escrito. Os seres humanos precisaram, os historiadores, os paleontólogos, os arqueólogos, eles precisaram formular a história sem ter nada de depoimento, de relato escrito que dissesse, foi assim que aconteceu. Essa divisão em 3 grandes períodos, né, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, vai acontecer por meio da análise dos materiais que os seres humanos pré-históricos utilizavam, mas também pelos fósseis que vão ser encontrados, pelos pedaços de cerâmica que eles vão produzir a partir da Idade dos Metais. Então, são características específicas de cada um desses períodos que vão permitir aos historiadores formular a história que marca cada um desses períodos da pré-história.